Boa noite, irmãos. Graça e paz. O pastor Tiago falou sobre os jovens de outrora. Ele falou daqueles que têm a idade e não se identificam. O problema é quando você não tem a idade e se identifica, né? Está mais quebrado que bolacha no bolso da calça, né? Mas, graças a Deus, a gente vai chegar lá com esse vigor, né? É bonito de ver os nossos jovens de outrora aí de pé e ver homens e mulheres vigorosos trabalhando para o Senhor, animados. Glória a Deus pela vida de cada um deles, pelas suas histórias, pelo conhecimento e por tudo que Deus tem feito na vida deles. É uma oportunidade, você ainda que não é jovem de outrora, assim como eu, olhar para essas pessoas, né, e encontrar nelas um lugar de aprendizado, um lugar de lição e de acolhida, com certeza. Pessoas que têm jornada de fé e muito para nos ensinar. Eu quero conversar um pouco com você nessa noite, a partir da palavra de Deus, para que Ele ministre o nosso coração a respeito da nossa fé e como ela faz parte da nossa vida. Como a fé em Cristo pode mudar de fato a nossa vida. Eu sei que talvez você possa pensar que essa é uma mensagem destinada principalmente àqueles que ainda não conhecem a fé, mas eu acho que é muito fácil. E falo pela minha própria experiência, na minha própria vida, não no que eu vejo simplesmente na vida dos outros, mas como é fácil a gente tratar a fé como algo extremamente cotidiano. E quando eu digo cotidiano, não porque simplesmente faz parte do nosso dia, e isso é muito bom, mas como a gente trata, na verdade, qualquer outra coisa do dia a dia. Como se a gente estivesse dirigindo e não precisa pensar para trocar a marcha, para acelerar e frear, e a gente faz as coisas extremamente automáticas, a gente faz as coisas sem atribuir significado, mas por mero hábito, pela prática. A gente já sabe como é que é ler a Bíblia, a gente já sabe como é fazer uma oração, e é muito fácil a gente cair nessa rotina religiosa e perder as bênçãos espirituais de viver na fé. E eu quero falar um pouco sobre isso a partir do ensino dos evangelhos, lá no Evangelho de Mateus, e eu convido você a abrir junto comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Versículos 14 a 21. Se puder me dar um pouquinho de retorno mais, por favor. Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21. Que a gente possa prestar atenção nesse texto e a partir dessa história observar, aprender o ensinamento que o Senhor Deus tem para nós nessa noite a respeito da nossa fé e da nossa vida de fé e da nossa jornada de fé e como ela acontece. Observe o que diz ali em Mateus capítulo 17, versículos 14 a 21, que diz assim: Quando eles chegaram para junto da multidão, um homem se aproximou de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tenha pena do meu filho, porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras tantas caem na água. Apresentei aos seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora, o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Vamos orar mais uma vez? Deus querido, fala conosco. Pedimos que o Senhor ministre ao nosso coração. Fale, Senhor, através de mim, por amor do Teu nome, para que nós possamos, como corpo de Cristo, crescer na nossa fé, na fé no Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor ministre mesmo sobre nós com verdade e confirme no nosso coração a Tua vontade, ó Pai querido, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como eu disse, eu quero falar com você a respeito da nossa fé no dia a dia, mas a situação que tem aqui, não, pelo menos para mim, quando eu olho, não me parece uma coisa muito corriqueira, né? Quantas pessoas você já encontrou
que tinha um demônio no corpo e que se jogava na água e no fogo e que quando expulsou o demônio ela ficou bem. Eu só conheço essa história, né? Graças a Deus por isso. Mas isso não quer dizer que não acontece, mas o que eu quero dizer é que não é uma situação corriqueira. Mas, diante dessa situação aqui, tanto diferente, existem várias verdades que a gente pode aprender e trazer para a nossa vida. Eu queria trazer uma série de explicações e colocações a respeito desse texto, mas eu queria dizer para você que hoje o meu sermão tem um ponto só. Eu queria que você prestasse muito bem atenção em tudo que eu vou expor, porque a nossa conclusão final é o nosso ponto principal nessa noite. Quero que você olhe e preste atenção o que aconteceu aqui. A Bíblia fala, em algumas versões, que tinha um jovem lunático. Um jovem, aqui diz, que sofria de grandes convulsões. Essa palavrinha aí, lunático, ou que sofria convulsões, ela literalmente significa alguém que era afetado pela lua. Alguém de lua. Já ouviu falar essa expressão? Alguém que era de lua. Mas aqui a expressão para nós hoje, né, de lua, é a pessoa que cada hora está com humor, que ela varia demais, que não é uma pessoa muito confiável. Hoje ela está simpática, amanhã ela está antipática. Mas a expressão aqui ela é mais profunda. Eles acreditavam naquela época que a variação da lua podia afetar o juízo das pessoas. E as pessoas principalmente que eram afetadas por essa doença. E esse jovem, aqui não diz se ele era uma criança, e vocês viram uma série de crianças aqui na frente, e podia ser do tamanho de qualquer uma delas. A palavra aqui significava simplesmente um menino jovem, provavelmente com menos de 12 anos, já que na cultura judaica, a partir dos 12 anos, era um adulto. Então, uma criança, basicamente uma criança, nem tanto um jovem no sentido da juventude mais madura, aí, mais perto dos seus 18, 19, como a gente considera hoje jovem, mas bem jovem mesmo, uma criança. Tão perturbada que as pessoas acreditavam que a lua afetava o seu humor. Uma hora ele estava bem, outra hora ele não estava simplesmente mal-humorado, mas estava completamente transtornado, fora de si, sem juízo. Algumas versões vão dizer epilético. É meio complicado a gente fazer traduções com palavras tão modernas, né? É um diagnóstico de hoje numa situação do passado. A gente não tem a ficha do jovem para saber se ele tinha epilepsia. Mas o caso ali de saúde está atrelado a episódios muito parecidos com pessoas que têm ataques epiléticos, né? Mas não necessariamente uma epilepsia, mas ele era mentalmente desordenado, muito desordenado. Tinha grandes perturbações. E eu não sou pai, não tenho filhos, mas acompanho alguns pais, algumas famílias, até mesmo aqui da igreja, que de vez em quando narram quando seus filhos estão doentes. E eu vejo nos olhos, na fala, a preocupação, e naturalmente ficam preocupados, né? É normal que os pais fiquem preocupados. Imagine você, então, que o seu filho está doente, e não melhora, e não tem nada que resolva, e você já foi em médicos, inúmeros médicos, tentou remédios diferentes, os bons, os ruins, os médios, todos os profissionais de diversas áreas, e nada acontece. E o seu filho ele não só sofre pela doença que tem, ele não está só febril, ele não está simplesmente com muitas dores, simplesmente não, né? Já não está somente com muitas dores, não está somente acamado, mas além de tudo que ele sofre no próprio corpo, a perturbação dele é tão grande que leva ele a perder o senso de autoproteção. E ele se joga no fogo. E daqui a pouco ele se joga no rio. E ele vê uma poça de água e cai na poça de água e fica se revirando na água. E ele vê uma fogueira e ele se joga na fogueira e fica queimando na fogueira e alguém tem que ir lá retirá-lo. Extremamente perturbadora a situação desse jovem. Veja que situação, que angústia desse pai que vê o seu filho muito perturbado, a ponto de chamar ele de lunático, o próprio filho, e não sabe o que fazer com ele. Não sabe o que fazer. Então ele sabe que tem uns discípulos passando por ali, de um mestre muito poderoso. E embora a Bíblia não narre exatamente o que aconteceu, o pai deixa bem claro o desfecho da situação. Olha, Jesus, eu levei meu filho para os seus discípulos e eles não conseguiram fazer nada. Até nesse ponto da história, não fala que a doença do jovem, qual é a causa da doença desse jovem. E é muito fácil a gente pensar que é mais uma doença que Jesus vai curar. Na verdade, se você lembrar comigo, se você conhece um pouco da história de Jesus, você pode lembrar de várias pessoas que foram curadas por Jesus. Paralíticos que ele olhava e falava, levanta e anda.
Outro que tinha cegueira e ele passou lama nos olhos e ele voltou a ver. E tantas outras situações em que as pessoas foram curadas. Mas essa aqui tinha uma coisa diferente. O que Jesus faz? Ele fala, você crê e está curado? Ele expulsa um demônio desse jovem. A causa da doença desse jovem não era simples perturbação mental, não era uma desordem fisiológica, ainda que pudesse haver sintomas fisiológicos. Não era simplesmente um problema psicológico, um transtorno mental, uma doença neurológica, mas ele tinha um problema espiritual gravíssimo. Habitava nesse jovem, nessa criança, um demônio que perturbava a sua mente e o seu corpo. E Jesus não fala, você está curado, não simplesmente coloca a mão dele para curar o seu corpo. Jesus vai direto na causa do problema e expulsa um demônio de uma criança. Talvez a gente passe por esses textos e não observe a grandiosidade do que acontece. E a gravidade do que aconteceu e o milagre que acontece em resposta da parte de Cristo Jesus. Essa criança, mesmo tão pequena, era perturbada por um demônio que assolava toda a sua vida, toda a sua sanidade, fazendo com que ele se jogasse no fogo e se jogasse na água e gerasse grande transtorno para a sua família, grande preocupação e grande tristeza para os seus pais. A gente percebe aqui então que a espiritualidade, ela pode permear, ela permeia não só o aspecto religioso da nossa vida, mas ela permeia tudo que nós somos. Escolher aquilo que a gente vai seguir, crer e pensar faz diferença em toda a nossa vida. Servir esse Deus, aquele Deus, essa religião, aquela religião, esses ou aqueles ensinamentos, não afeta somente o nosso final de semana. Não afeta somente a nossa agenda, porque a gente inclui um novo lugar para frequentar. Aquilo que você crê, seja em Cristo Jesus ou seja em qualquer outra religião, afeta toda a sua vida. E é por isso que a nossa fé não é um setor da nossa vida, mas fala de toda a nossa estrutura de vida. Tem gente que quer acreditar que aquilo que ele acredita ou deixa ou nega que acredita, né? Se ele diz que Deus existe ou que não existe, se ele diz que o cristianismo serve ou não serve, se ele diz que o Espírito Santo existe ou não existe, enfim, seja qual a opção que ele faça ali ou que ele professe, quer acreditar que isso vai afetar somente um momento da vida dele, quando ele tratar de coisas religiosas. Está totalmente enganado quem faz isso. O que a gente crê afeta e deve afetar todo o nosso ser. Diante dessa verdade que a palavra nos traz e que a gente pode constatar no nosso dia a dia, a gente já pode parar e fazer uma boa reflexão. O quanto a minha fé tem transformado o meu jeito de viver, não é verdade? Aquilo que você professa hoje como sua fé, muda o seu jeito de viver? Porque pode ser que a gente professe uma coisa, mas o nosso coração crê em outra e vive de forma com aquilo que a gente crê. E eu vou dizer para você, alguma fé você tem. Você pode falar que é em Deus e ser em Deus. E pode ser que você fale que é em Deus. Mas às vezes você crê em você mesmo, você crê na sua inteligência, no seu trabalho, no seu esforço, no seu mérito, no legado da sua família, no seu grupo social. Mas o fato é que aquilo que você crê, interno e profundamente, afeta toda a sua vida. A espiritualidade dessa família afeta toda a vida da família, inclusive a vida do filho. Não é só o que o jovem crê, mas ali tudo que a família crê também. Inclusive para buscar ajuda em um determinado local. A espiritualidade desse jovem perturbou não só a sua saúde física, mas toda a sua condição de se colocar dentro da sociedade. Se ele continuasse dessa forma, ele seria inserido na vida adulta de maneira deturpada, ele teria extrema dificuldade de socializar, se ele sobrevivesse. Traria grande perturbação ainda para o futuro dos seus pais, para toda a sua família. A nossa vida espiritual, ela influencia
e permeia tudo aquilo que a gente faz. E a forma como a gente crê e leva a nossa fé vai dizer do modo como a gente trabalha, vai dizer o modo como a gente constrói a nossa família, vai dizer o modo como a gente consome, vai dizer o modo como a gente conversa, como a gente deixa de conversar, vai dizer do modo como a gente escuta uma música, assiste um filme, vai dizer os lugares que a gente vai ou os lugares que a gente não vai. Vai dizer como a gente se posiciona diante das pessoas, como que a gente proclama as nossas crenças políticas, sociais, econômicas. A nossa fé permeia aquilo que a gente diz também, que a gente crê como Deus e centro da nossa vida. E é por isso que é um assunto que a gente deve levar muito a sério e pensar sobre isso sempre e continuamente. Aqui tem outra coisa importante para a gente observar, é que essa situação desse jovem de doença foi trazida por um fator espiritual. Isso quer dizer que todas as doenças que nós temos são de causas espirituais diretas? Não exatamente. E a gente precisa fazer uma distinção importante. Volta comigo lá no Gênesis. O que aconteceu lá? O homem pecou. E todo descendente de Adão e Eva nasce em pecado. Nós chamamos isso de pecado original. E o pecado original afetou não só Adão e Eva, mas toda a constituição humana. E a gente vê isso na palavra de Deus, que nós nascemos pecadores. Mesmo os bebês, as crianças, os jovens, os adultos, não tem nada que a gente possa fazer sozinho para se livrar dessa condição. E essa condição trouxe para a gente não só destruição moral, mas trouxe também destruição física. O nosso corpo não é mais o mesmo por causa do pecado. Seja por causa de uma gripe, ou um caso de câncer gravíssimo. É fruto do pecado original na nossa vida. A gente só envelhece por causa do pecado. A gente só adoece por causa do pecado. Quando a gente tropeça e rala o joelho, dói por causa do pecado. O pecado deturpou tudo que a gente é e toda a nossa constituição, inclusive trazendo a nós doenças. Então, em primeira instância, lá, do jeito mais profundo de pensar, sim, o pecado é a origem de todas as nossas doenças e mazelas, não importa quais sejam. Seja a alergia que você tem na primavera ou uma doença gravíssima. Mas existem algumas situações em que elas têm influência direta espiritual, como desse jovem. E esse jovem, ele era atormentado por um demônio e isso levou ele a ter uma doença. Nem todo mundo que tem problemas, transtornos mentais ou doenças físicas, fisiológicas, estão afetados por um demônio. Não saia daqui com esse equívoco, procurando, falando, você não precisa de um médico, vem aqui que eu vou orar para você expulsar o demônio da doença que está em você. Não é essa a ideia do texto. Não é essa a verdade bíblica. Mas existe uma verdade que às vezes a gente ignora. É que existem muitas pessoas doentes por aí, que o remédio não é suficiente. Que o médico não tem o que ele possa fazer. Porque existe uma causa espiritual. E aqui eu vou dizer aqui, as minhas palavras e a minha percepção. Doenças de cunho mental e emocional são brechas gigantescas na vida das pessoas para a ação do inimigo. E é onde mais o diabo coloca perturbação na vida das pessoas, através de transtornos das emoções e da mente. E a gente não pode desconsiderar isso, que existem muitas situações na nossa vida que elas têm causa espiritual. Então, no mínimo, as nossas doenças precisam ser tratadas espiritualmente por causa do pecado original. Mas em algumas situações, elas precisam ser tratadas especificamente de forma espiritual, porque elas têm fundo, causa espiritual direta. E a gente não pode ignorar isso. Com isso, não é para a gente viver com medo. Será que tem um demônio aqui em volta de mim? Puxa, passei mal essa semana umas 3 vezes. Aonde será que está escondido o demônio? Não é para viver com medo disso. Mas também não é para ignorar, e às vezes a gente fica de médico em médico, de causa em causa, trata tudo que pode em todas as áreas da saúde possíveis, mas não leva diante de Deus as nossas mazelas e doenças. Porque a gente esquece que aquilo que a gente crê permeia toda a nossa vida, inclusive a nossa saúde física.
E a gente precisa tratar isso com seriedade. Esse jovem, então, era diretamente afetado fisicamente, fisiologicamente, por uma causa espiritual, um demônio mesmo, que estava ali. Pessoas que estão fora, longe, distantes de Deus, não estão debaixo da graça salvadora de Cristo Jesus, estão total e completamente suscetíveis a ações demoníacas que podem levar a elas a ter doenças sérias, profundas, que perturbam a mente, desorganizam suas células, o seu corpo, por causas espirituais. Mas eu e você, crente, aqui na igreja, com muito ou pouco tempo de fé, também estamos suscetíveis a influências malignas e espirituais que podem perturbar a nossa saúde. Eu e você não podemos ser tomados pelo maligno. A nossa vida já tem dono e nós pertencemos a Cristo Jesus. Já há um Espírito que habita em nós e não há espaço para nenhum outro. E o Espírito que habita em nós não é maligno, é santo. E o diabo não pode tocar a nossa vida nesse sentido. Mas ele pode sim nos perturbar, tentar nos amedrontar, nos oprimir e até mesmo nos adoecer, com mentiras e confusões. E é por isso que a gente precisa tratar doenças espirituais de forma espiritual. Porque toda a nossa vida é permeada pela nossa espiritualidade. Então a gente precisa sim ficar atento e olhar com temor para situações como essa e observar isso. Esse jovem teve a sua mente perturbada a ponto de perder esse senso de preservação da própria vida, e por isso não bastava que ele fosse um bom médico. Ele necessitava demais de cura espiritual que Jesus executou. Os discípulos tentam, não conseguem, não obtêm sucesso. Daí quando eles viram para Jesus e perguntam, Jesus, vem aqui um pouquinho aqui no canto. Nós vimos que o Senhor expulsou o demônio do menino e ele ficou curado. Mas Jesus, eu quero dizer, a gente tentou, a mesma coisa que o Senhor fez, nós fizemos, a gente usou até as mesmas palavras. A gente lembrou como é que o Senhor fazia. Tentamos também, mas não deu certo. Por que que não deu certo? Jesus é bem duro nessa hora. Você observou lá no texto? Jesus é bem direto e até aborrecido com a situação toda. E ele fala assim, ô geração incrédula e perversa, até quando eu vou suportar vocês? Mas quando ele responde, ele diz, por causa da pequeneza da fé que vocês têm. Versículo 20. Jesus respondeu, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele mudará, e nada lhe será impossível. O problema era a fé pequena. Jesus não dá meia volta, Jesus não tenta agradar o coração deles, não tenta enganá-los de nenhuma forma, ou dizer, olha, aconteceu, é que vocês estão em treinamento ainda. Ele fala bem claramente, vocês poderiam ter feito, mas não fizeram, porque a fé de vocês é pequena. Ele não fala nem que eles não têm fé, não fala que eles não creem, não fala que eles não observam os mandamentos, mas ele fala que a fé é fraca, pequena, modesta demais, superficial, insuficiente. Jesus confronta os discípulos e que baque, que susto, que chacoalhão ouvir isso do próprio mestre, ainda mais considerando que eles estavam sempre tão perto de Jesus. Puxa vida, a gente está sempre do lado do Senhor, ouvindo, obedecendo e fazendo, e ainda assim a nossa fé é pequena. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que de fato sem fé é impossível agradar a Deus, porque a fé é o combustível da jornada cristã. A Bíblia fala que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que ainda não foram vistos. Lá em Hebreus, também no capítulo 11. A fé não é simplesmente aquilo que a gente que encontrou o nosso coração no dia que nós cremos em Jesus, no dia que nós somos transformados, que a gente chama do dia da nossa conversão, ou o dia que aceitei Jesus, como você quiser chamar, né? Só tome cuidado para não achar que foi você que quis, mas Ele que quis você. Mas a fé é um exercício diário e constante. A fé é uma caminhada. A fé precisa ser exercitada todos os dias, e às vezes a gente vive da fé que foi, ou do dia da conversão, e Jesus está dizendo aqui,
Não adianta vocês estarem comigo se vocês não exercitam a sua própria fé. Não adianta você ser um bom espectador do que Jesus está fazendo se você não exercita a sua própria fé. Não adianta você ser aquele que assiste a fé dos outros se você não é aquele que vive e caminha a jornada da fé. Você vai ter sempre uma fé pequena. A impressão que eu tenho é que quando Jesus fala isso para eles, ele está dizendo, se vocês tivessem a fé viva, em exercício constante, vocês não teriam dificuldade, não faltaria nada para vocês. Vocês teriam expulsado o demônio desse menino. Não está faltando uma coisa, um poder a mais, um pouco mais de estudo, conhecimento, mas falta a vida na fé, a vivência da fé, o exercício da fé. Mas o que é esse exercício da fé? É a proximidade com Cristo Jesus, é o relacionamento contínuo com Deus. É o exercício diário de fé, da leitura da palavra, da oração, mas não como mero rito, mas como um exercício relacional com Cristo Jesus. Provar da profundeza do Espírito Santo no dia a dia, para que a fé não seja pequena. Ele deixa bem claro, Jesus deixa bem claro que a falta de fé, ou mesmo a falta de firmeza na fé, pode levar a um desmoronamento espiritual. Se a fé falha, o fruto do Espírito não acontece. Se a fé falha, a perseverança falha, a autoridade falha, a bondade falha, a longanimidade falha. E às vezes a gente se vê estressado, irritado, cansado, entristecido, aborrecido, ingrato. Fala, mas eu estou indo na igreja sempre, eu até faço várias orações, mas às vezes falta o verdadeiro exercício da fé na vida diária. Entendendo que tudo que a gente faz é permeado pela nossa fé e pela fé em Cristo Jesus. Às vezes a gente tem hábitos transformados, ou agendas transformadas, ou comportamentos transformados, mas o coração ainda não foi verdadeiramente impactado pela jornada, pela caminhada com Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus. Romanos 1,17 fala para a gente que o justo vive pela fé. Vive pela fé. A vida dele continuamente é exercida pela fé. É pela fé que nós cremos, é pela fé que nós vivemos, é pela fé que nós somos capacitados pelo Espírito e no Espírito a andar em sintonia com a vontade de Deus e em submissão à palavra de Deus. Se a sua fé não é alimentada, não há o que manifestar da parte de Deus. Não há autoridade para expulsar demônios, não há autoridade para curar pessoas, não há o que você possa ver de transformação na sua vida diária. Não há mudanças ao seu redor se você não vive a fé, não vive pela fé. Se a sua fé não está depositada em Cristo Jesus, não há nada que você possa provar da fé de Cristo Jesus. Não há nada que você possa ver ser transformado ao seu redor. A nossa mornidão na fé, a nossa fraqueza, a nossa falta de firmeza na fé, nos leva a viver de uma maneira vergonhosa, como quem acredita num Deus de plástico, num Deus de discurso, num Deus que está preso dentro de um livro, e não num Deus que realmente vive no nosso meio e dentro de nós. Um Deus que transforma, um Deus que liberta, que faz milagres. Você acredita que Deus faz milagres ainda hoje? Ele faz. Você tem visto os milagres de Deus? Abundantemente? Todos os dias? Talvez seja falta de fé. Talvez seja pequena fé ou a falta de cultivo de uma fé verdadeira com Cristo Jesus. Tem outra coisa muito interessante nesse momento aí, é que o pai vai, na verdade, procura os discípulos para que eles possam fazer alguma coisa pelo filho, e nos discípulos, aqueles próximos de Jesus. Não eram a multidão, não eram os líderes dos judeus, mas os discípulos, aqueles chamados nominalmente por Jesus, os melhores amigos, o círculo íntimo de Cristo, não conseguiu suprir a necessidade desse homem. A angústia desse homem não é respondida. E isso também tem uma lição importante para nós, é que mesmo aqueles líderes que caminham próximos de Jesus, se não cultivarem constantemente a sua fé, também falharão. E às vezes a gente quer apoiar a nossa fé nesse que está aqui, no púlpito.
aqueles que se postam lá na frente. A gente quer pautar a nossa fé no nosso pai, na nossa mãe, nos nossos avós, que têm uma linda história e jornada de fé, histórias bonitas para contar daquilo que eles já viveram na fé com Jesus. E eu vou dizer para você, uma hora eles vão falhar, porque eles são humanos. E tem gente que sai da igreja, se distancia da igreja, porque fala, não aguento mais me decepcionar com as pessoas. Você achou que era você sozinho? Que era imperfeito? Até os líderes mais próximos de Jesus podem fraquejar na fé. E é por isso que todos nós, todas as ovelhas de Cristo Jesus, devem andar vigilantes e firmes na fé, e perseguindo diária e constantemente uma caminhada de fé com o Senhor. Isso também diz para nós que a gente não pode atrelar a pessoas, homens, mulheres, o poder de transformar a nossa vida e de mudar a nossa fé. É claro que a gente pode provar de experiências de pessoas que são usadas por Deus. Quem nunca ouviu uma pregação de alguém que você vê nitidamente que vive uma vida piedosa e que transparece isso quando prega? Quem já não foi ministrado por um líder dentro de um departamento, uma sociedade interna, que caminhou ao seu lado, te atendeu no momento de angústia? Pessoas que foram usadas por Deus. Mas eles não podem ser a base da nossa fé. É Cristo Jesus. E esse homem foi ensinado também a recorrer à fonte, Cristo Jesus. A gente de vez em quando fala isso aqui, né? A oração do pastor não é mais abençoada que a sua. A voz do pastor não tem mais autoridade que a sua. Porque aquele que anda pela fé, poderia, como os discípulos tivessem andado na fé, expulsado demônios, curado pessoas, pela autoridade e pelo poder de Cristo Jesus. Quem opera é Cristo em nós. E é por isso que a gente pode e deve buscar e cultivar uma vida profunda de fé. Não nos apoiando nas pessoas, elas vão falhar. Não olhando para as lideranças como base da nossa fé, mas olhando sempre para Cristo Jesus. Para Cristo Jesus. Ele é o único que deve e é o centro da nossa fé. A nossa fé não é uma fé genérica, mas é uma fé em Cristo. E é essa fé que nos faz vencer. É essa fé que nos faz lidar com cada situação da nossa vida. Seja um filho doente, uma profunda perturbação mental, uma doença física, um transtorno num relacionamento, uma dificuldade de conversar com alguém, uma briga. Seja uma dificuldade financeira, seja uma luta no trabalho, seja uma grande prova difícil que você vai fazer, um concurso, ou uma disciplina que você precisa passar na escola, na faculdade, seja o desafio de um novo trabalho, tantas responsabilidades que você sente que tem e parece que não vai dar conta, é pela fé que nós podemos vencer. Jesus tem a ver com tudo isso que eu falei na sua vida, e tudo que você puder imaginar que você pode viver, a sua fé tem a ver com isso. Leve a Cristo Jesus. Algumas situações de embaraço na sua vida podem ter causa direta espiritual e você deve orar e repreender. Mas minimamente tem fundo no pecado original. É isso que nós já falamos lá no começo. A gente precisa lutar e exercitar a nossa fé. E esse é o centro dessa palavra. Esse é o ponto único que eu disse dessa mensagem. É que a gente deve olhar para Cristo e estabelecendo Ele como o único centro da nossa fé. E cultivar essa fé continuamente nas nossas vidas. Finalmente, ali no texto, quando os discípulos então são respondidos por Jesus a respeito da fé fraca que eles têm, e que Jesus deixa bem claro que eles tiverem uma fé ainda muito pequena, para dizer para eles, para mostrar para eles que eles estão muito aquém daquilo que deveriam estar. Ele usa a semente de mostarda muito pequena para dizer que não precisa de muito, mas só precisa de consistência, de fé, de busca contínua e de relacionamento com Cristo, para que eles possam dizer até mesmo para uma montanha se mover, e ela se moverá. Jesus usa muito dessa linguagem, né? Uma linguagem do exagero, da linguagem hiperbólica, já para dar essa conotação. Não precisa de muito para fazer coisas extraordinárias, porque é pelo meu poder
que vocês fazem. Mas ele fala uma coisa interessante no versículo 21. Esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Para a gente finalizar, eu quero lembrar uma coisa a você a respeito da fé. A gente vive numa sociedade de grande facilidade, não é verdade? Hoje tudo para a gente é muito mais fácil e a maioria das coisas estão à nossa mão. A gente resolve muitas coisas da nossa vida pelo celular, sem nem precisar sair de casa. E a pandemia mostrou para a gente que a gente pode fazer mais coisas do que a gente imaginava sem sair de casa. Você pode ficar um mês inteiro trancado dentro de casa, que você consegue fazer suas compras, pagar as suas contas, você recebe o seu salário, você consegue trabalhar, conversar com pessoas, se comunicar, resolver uma série de questões, sem sair de dentro do seu quarto, da sua casa, sem passar pela porta da sua casa. A gente vive nessa comodidade e a gente se acostumou com isso. Se a gente precisa de uma informação, a gente adquire ela rapidamente. Em poucos cliques, você descobre informações históricas, informações geográficas, informações da biologia, da saúde, enfim, da matemática. Qualquer problema quase que você tiver, você consegue resolver com um tutorial no YouTube, com uma busca no Google. A gente vive de muita facilidade. E o problema é que a gente quer empregar esse modo de vida e essa visão de vida para a nossa caminhada de fé. E a gente quer, então, tudo muito enlatado. A gente quer uma fé enlatada. Preciso disso. Qual é o serviço de fé que eu busco? O que eu vou fazer? Mas nós somos aqui incomodados, desafiados por Cristo Jesus a não ser pessoas de pequena fé, mas que vivem uma fé, um exercício debaixo de luta e luta constante. A jornada de fé ela é um chamado para a guerra, para a luta. Não é à toa que para a gente vencer as dificuldades espirituais que aparecem na nossa vida, o Senhor nos dá disponível uma armadura. E a armadura serve para lutar. A fé verdadeira ela é exercida debaixo de grande luta, de grande dificuldade e de contínuo exercício. Não dá para ter uma fé forte sem exercitar essa fé. E exercício faz a gente suar, faz a gente cansar, faz a gente ficar dolorido. A gente precisa exercitar a nossa fé, sabendo que isso pode gerar para a gente custos, e custos altos, mas que vale a pena mais do que qualquer custo. Se a gente quer viver uma vida de facilidade, a gente vai viver na pequena fé, ou numa fé inexistente, no máximo de uma religiosidade. Mas a gente quer uma fé robusta, provando de coisas maravilhosas da parte de Deus, de cura espiritual completa para as nossas vidas, vitória sobre as situações dessa vida e esperança na vida futura com Cristo Jesus. A gente precisa viver uma fé de jejum e oração. A gente vai sempre se deparar com as situações, fazer tudo que o ritual manda, que o protocolo manda, e falar, Jesus, mas eu não consegui de vencer essa dificuldade, eu fiz tudo o que tinha que fazer. O pastor falou que tem que ler a Bíblia todo dia, eu li a Bíblia todo dia. Tem que orar todo dia, eu orei todo dia. Mas e o seu coração está rendido a quê? Está cheio do quê? Às vezes a gente só quer a fé da facilidade, o Senhor nos chama para ir além. Não porque na nossa força nós vamos vencer. Não, Jesus já venceu tudo. Mas é porque a gente precisa aprender a usar a armadura. E para isso precisa de um bom treinamento diário na fé. Fé sem luta é fé fraca. Fé sem batalha é fé fraca. A gente precisa entender que a nossa fé precisa ser uma luta radical contra o pecado, contra o mal, longe da comodidade, longe do comodismo, longe do marasmo espiritual. O verdadeiro cristão tem a sua fé firmada em Cristo Jesus e é capaz de vencer os ardis de Satanás, as lutas espirituais, pelo poder de Deus, de uma fé militante, diária e constante em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude e ao que olhar para a história desse menino que sofria de coisas horríveis, mas que deixou de se jogar no fogo e na água, que deixou de fazer mal a si mesmo, você possa olhar e crer. Há esperança se eu tiver uma fé que move montanhas, que tem base em Cristo Jesus e que luta diariamente
contra o mal e contra o pecado em mim e ao meu redor. Vamos orar? Quero orar com você mais uma vez. Eu queria pedir à equipe de louvor que a gente pudesse cantar de novo a última canção. O refrão fala exatamente sobre isso. Na força do Espírito Santo, nós proclamamos que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. Isso é uma fé militante. E por mais que as trevas militem contra nós, nós sabemos que em Cristo nós podemos andar em vitória verdadeira. Vamos orar? Deus querido, nos ajude, ó Pai amado, a vencer o mal. Não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Nos ajuda a cultivar uma fé verdadeira e profunda no Senhor Jesus. Não firmada nas coisas ao nosso redor, não firmada naquilo que a gente acha que pode resolver, mas naquilo que realmente resolve, Cristo Jesus. Que a gente possa, sim, nas situações de doença, buscar o médico, nas situações de dores emocionais, buscar o psicólogo, nas situações de urgência financeira, buscar orientação de bons administradores, enfim, tantas situações da nossa vida, mas que a gente nunca ache que essas pessoas podem realmente resolver. Que a gente possa apoiar a nossa fé verdadeiramente em Cristo Jesus. Pai, eu aproveito e oro porque muitos de nós talvez estejam até pensando, angustiados, qual é o resultado dessa eleição de hoje, quem será, mas a nossa fé não está também nos nossos governantes, mas em Cristo Jesus. E a gente pode crer que o Senhor vence todas as coisas. O Senhor já venceu todas as coisas. Pai, perdão pela nossa fé fraca, a nossa fé preguiçosa, a nossa fé que não quer o desafio de fazer um pouco mais. A nossa fé que quer tudo pronto, que não quer pensar, que só quer receber as coisas mastigadas. A nossa fé que quer cumprir uma agenda e acha que isso vai fazer alguma coisa. Nos ajuda, Pai querido, a vencer a preguiça, a apatia e a buscar uma fé atuante, vibrante, profunda, que luta todos os dias contra o mal, dentro de nós e ao nosso redor, para a glória de Deus. Pai, que nisso nós possamos provar mesmo de vitória sobre o mal, sobre os demônios, sobre o diabo e seus planos terríveis, porque o Senhor já conquistou a vitória para nós na cruz, ó Pai querido. E que a gente possa provar de vitória eterna também, lá na morada celestial, e essa esperança possa nutrir o nosso coração todos os dias, que venceremos e já vencemos, e provaremos de vitória final, depois que essa vida terminar. Fortalece o teu povo, Pai querido, que a gente não caminhe sozinho, mas que a gente possa olhar para o nosso lado aqui e encontrar irmãos nessa caminhada, nesse grande desafio que é a jornada de fé. Que a gente possa encontrar apoio, suporte, palavras de bênção, que nós juntos possamos falar sobre as coisas de Deus, estudarmos juntos a palavra, abençoarmos uns aos outros, confessarmos os nossos pecados para sermos curados, que nós possamos encontrar mesmo na família da fé, fortalecimento da nossa fé, presença do Espírito Santo. Obrigado, Pai querido, por tudo que o Senhor já tem feito em nós até aqui, mas eu creio que o Senhor tem ainda muito mais para abençoar as nossas vidas e fazer no meio da nossa igreja. Pelo preço de Cristo Jesus, ó Pai querido, nós cremos que podemos provar demais na nossa fé.